Seja bem-vindo ao canal Além da Bucomaxilo. Hoje nós vamos receber uma fisioterapeuta com grande competência técnica, com grande experiência na área de bucomaxilofacial. Essa profissional chegou em Barra do Garças há pouco tempo. Ela tem familiares em cidades vizinhas aqui próximos. Veio de Cuiabá. Nós vamos contar um pouquinho da relação da fisioterapia com a bucomaxilofacial. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e me segue também no Instagram. Pessoal, então hoje nós estamos aqui com a Silvana. Há muito tempo eu venho esperando essa oportunidade da gente sentar e conversar, né, um pouquinho, né? Eu aqui como buco, ela como fisioterapeuta, porque é uma área que caminha junto, pelo menos assim, né? Graças a Deus a grande maioria pensa assim. Alguns meses que nós já estamos caminhando juntos aqui em Barra, nós já temos trocado algumas experiências, alguns casos, e eu queria escutar de você como que foi a sua vinda para Barra e o que você está achando do mercado aqui. Como que é o seu ponto de vista, né, pessoal sobre a cidade, sobre a região e a sua visão profissional também até agora? Bom, eu estava morando em Cuiabá. Em Cuiabá eu já atuava nessa área, tinha alguns parceiros da clínica que eu atendia. E surgiu uma oportunidade do meu marido, na verdade, vir para Barra do Garças. Já era da minha vontade, eu já gostava da cidade, eu sou de Iporá. Eu passava aqui em Barra e já sentia no meu coração a vontade de vir para cá. Foi então Deus que foi Ele que colocou a oportunidade de vir para cá. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia da existência dos bucomaxilo, já entrava em contato com você até antes, né, pelo Instagram. E para mim foi fantástico, assim, como o pessoal de Barra do Garças me recebeu, como você me recebeu, como eu fui recebido por outros profissionais que eu fiz parceria. Tem sido muito bom, eu acho que eu estou evoluindo até rápido demais pelo pouco tempo que eu estou aqui. Então tem sido muito bom. Tanto a parceria com você me ajudou muito e a parceria com outros profissionais, outras pessoas também tem me ajudado muito. Então eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. E os outros profissionais que você tem tido essa troca de pacientes, foi tanto da parte bucal como os dentistas, buco, ou mais também da parte médica? Qual que é o perfil de profissional que encaminha para você hoje? Eu fiz parceria com o buco, com o senhor, tentei já fazer com outros, mas eu também tenho alguns médicos que têm me indicado, às vezes até sem eu saber. Sem você, né? Foi algo interessante, porque assim, às vezes eu nem conheço e a pessoa já me conhece. Eu acho até interessante isso, porque 3 meses e aí eu já tenho um médico que me conhece. E aí tem profissionais que às vezes não são da área da saúde, mas que têm empresas que se interessam em fazer uma parceria e aí vendem o meu serviço também junto comigo. Então hoje você tem 90 dias de Barra? 90 dias. 90 dias. Eu mudei dia 7 de fevereiro. O que mais chamou a sua atenção lá no seu passado para seguir para fisioterapia, né? Como que foi a sua escolha profissional? E dentro da fisioterapia, quando que você começou a ter esse contato, esse conhecimento com a bucomaxilo? Olha, a fisioterapia, eu tenho 16 anos de formada. E na verdade eu li sobre a fisioterapia e falei, que legal, cuidar das pessoas. Eu acho que eu gosto de cuidar de pessoas. E aí comecei a fisioterapia. A parte do bucomaxilo, quando eu fui para Cuiabá, a clínica já tinha essa especialidade, já tinha profissionais dessa área, mas ainda era muito pouco. Tinha uma demanda muito grande, tinha pouco profissional. E aí foi quando a dona dessa clínica, que me acolheu maravilhosamente bem, ela falou, eu quero que você faça essa especialidade porque nós não temos profissionais nessa área. Então foi por uma necessidade? Foi uma necessidade da região. Cuiabá hoje eu acho que tem 8 a 10 pessoas que atuam nessa área. Então pelo tamanho da cidade são poucos profissionais. Ela falou, eu preciso de uma pessoa nessa área. Como fisioterapeuta eu atuei muito pouco. E falei, então vamos estudar. Porque para atuar na área
O senhor mesmo sabe, DTM não é fácil. Eu falo que assim, quanto mais eu estudo, parece que mais eu preciso estudar. Foi uma área que eu fiquei 2 anos trabalhando, mais 2 anos estudando. Eu faço até hoje mentoria online para cada vez tentar melhorar nos meus atendimentos. Você já tocou em um ponto que, né, para mim, é um dos casos que eu mais atendo, é uma das áreas, né, das subespecialidades, como a gente costuma dizer, é a questão das alterações na ATM. É uma das subespecialidades que eu mais tenho os pacientes, porque era uma área que sempre foi carente de especialistas na região aqui do Vale para fazer, né, o tratamento de forma completa. Muitas vezes eu assim, recebo, né, pacientes que às vezes está usando assim, um medicamento ou só está usando a placa e às vezes não sabe o real diagnóstico daquela alteração. É uma das áreas que eu mais gosto de atuar. Sempre ainda faltou, ainda existe uma janela grande para bons especialistas para essa área aqui em Barra, né? No Vale do Araguaia de modo assim, geral. Mas nós vamos, né, falar um pouco mais a fundo disso. Eu queria ouvir de você assim, quando que é importante, quando que é, né, um momento ideal para você começar a fisioterapia pós-procedimento em bucomaxilo? Quando que é o momento assim, ideal? Eu já começo a atuar, se possível, no centro cirúrgico. Finalizou ali a cirurgia, eu já estou lá. Então assim, se é uma cirurgia ortognática, eu já estou atuando com o tape, com o laser, né, já orientando sobre a aplicação do gelo, né? Se a gente tem a oportunidade de usar um hiloterme, por exemplo, é excelente, mas se não tem, já oriento sobre o gelo. Hiloterme é uma coisa muito bacana porque hoje, se não me engano, aqui em Barra do Garças é só se a gente alugar. É uma essa aquisição, a gente sabe que o custo é muito alto, né? Mas eu acho que vale a pena, porque eu como bucomaxilo, alguns casos eu tive a oportunidade de fazer e utilizar o aparelho, né, no pós-operatório, e eu achei incrível. Muito bom. Contém muito edema. Então eu já atuo já nesse primeiro momento. E aí, se a paciente ficar internada de um dia para o outro, eu já tenho uma fisioterapia hospitalar, que é no outro dia. Então, nesse outro dia, eu já vou ensinar para ela alguns movimentos que ela pode fazer, porque a maioria dos pacientes, eles pensam que não pode abrir a boca em nenhuma situação. Então, claro que existe casos e casos, mas normalmente as cirurgias, né, tanto de ATM quanto, né, a ortognática, é necessário que já se inicie os movimentos. Então, ali eu já entro com fisioterapia respiratória, com o laser novamente, deambulação, alguns exercícios, alguns exercícios faciais para a gente observar se não teve nenhuma lesão de nervo, que pode acontecer. Então, assim, a fisioterapia ela já se inicia logo após a cirurgia e aí caminha. É uma dúvida de muitos pacientes que perguntam pra gente aqui enquanto cirurgião. Qual que é o prejuízo, se você, né, comparar, de um paciente que faz a fisioterapia da forma correta, que já é bem no começo do pós-operatório, comparado com um paciente que não faz? O que né, costuma ser a diferença nesse pós-operatório? Aí temos muitos problemas. Começando pelo edema exacerbado, que a gente não consegue controlar. Podemos ter aderência, a gente pode ter fibrose, a gente pode ter deiscência, que são feridas que não cicatrizam, abertura bucal diminuída. Então, às vezes eu atendo o paciente que ele não fez a reabilitação logo depois da cirurgia, que ele chega com 12 milímetros de abertura, enquanto ele poderia já estar com 35, que é uma abertura que a gente já considera normal depois de um procedimento. Isso é muito comum. Mais comum de acontecer é a diminuição da abertura, a dificuldade de se alimentar, a dor para tentar realizar movimentos. Então esse é o mais comum, fora esses outros que eu citei. A fisioterapia, pensando na parte de bucomaxilo, quais são os tipos de técnicas, em que tipo de pós-operatório, né? Por exemplo, aqui nós estamos falando de pós-operatórios de cirurgia ortognática e de cirurgias na ATM. Qual que é a importância da fisioterapia? Você acha que é válido também num pós-operatório de siso, de implante, outras
outra cirurgia de boca e face? Acredito que sim. Por quê? Laser, por exemplo, foi um equipamento que hoje a gente usa, né, para praticamente tudo. E é algo que você consegue tanto evitar um problema quanto cuidar de um problema. Porque igual, uma cirurgia de siso, você pode ter uma lesão nervosa. Por que não pode? Pode. Um implante, você pode ter uma lesão nervosa. Dependendo de como foi colocado, eu já tive, inclusive, pacientes com lesão nervosa. E aí, algumas situações eu já consegui reverter e outras situações não. E o laser, ele trata justamente isso. Ele consegue atuar lá no início, ele consegue atuar no meio. Então foi algo que, assim, veio para todos. Veio para um siso até uma cirurgia ortognática, né? E algumas outras situações você pode ter também complicações, né? Às vezes você pensa que não, mas uma cirurgia de siso, ela já chegou a levar pacientes para UTI. Por quê? Por processo inflamatório, infeccioso, onde a gente poderia ter atuado antes. Outro aparelho que eu acho que é de grande valia é a questão do hiloterme. Também é um aparelho que, inclusive, é raro ainda, né? Acho que o laser já se encontra em bastantes cidades, né? E vários, assim, profissionais talvez já até tenham. Mas o hiloterme é um aparelho que ainda é raro por conta do custo. E eu, como bucomaxila, eu acho, assim, incrível a ação dele num pós-operatório. E queria ouvir de você também, assim, o quão importante e o quão você é eficaz e para que ele é você eficaz num pós, numa cirurgia ortognática, TM siso, talvez implante. O hiloterme, ele é um equipamento que ele tem uma temperatura controlada para resfriar a região. Então, você consegue colocar ele numa temperatura ali 14 graus, 12 graus. Se você estiver usando um tape, por exemplo, aí você pode baixar um pouco a temperatura, porque o tape acaba atrapalhando. E aí, nesses primeiros 3 dias, que é o pico do processo inflamatório, com o hiloterme você consegue controlar isso. Então, você controla o processo inflamatório, que é o edema, que é o calor. Então, para a pessoa usar nesses 3 primeiros dias, ele é maravilhoso, porque você consegue perceber a diferença de quem usa para quem não usa em questão de processo inflamatório, em questão de edema. O tape da mesma forma. Você não precisa usar o tape só quando você fez uma cirurgia ortognática. Você pode usar o tape para fazer uma lipo de papada, você pode usar o tape num siso. Eu já tive também pessoas que incharam o rosto inteiro só por causa de um siso. E às vezes a pessoa não, mas só um siso? Não, um siso ele é uma cirurgia, onde você pode usar hiloterme para conter, o tape para conter da mesma forma. E aí, depois de 4 dias, retirar. E tem uma grande vantagem, ainda falando sobre esse aparelho, ele mantém aquelas temperaturas de forma constante, né? Diferente de quando o paciente faz o que é o trivial, que é uma compressa assim, de gelo, é um assim, gelox, vai pôr na face, vai pôr na área operada durante um tempo e tem que ficar, né, segurando eles muitas vezes, né? E com o hiloterme a gente consegue uma coisa constante, né? Que funciona como uma máscara. No vídeo a gente vai conseguir ver que jeito que é essa máscara e quais são os tipos de desenho, né? Porque tem ela voltada para, né, cada parte da face, né? Tem essa grande vantagem que é a questão de eficácia contínua, né? Ele é uma temperatura controlada e contínua. Então por isso que é interessante, não vai ter aquele trabalho de você coloca o gelo, aí o gelo esfriou, você retira o gelo, pega outro gelo, aí o gelo esquenta, esfriou não, né? Esquenta. Aí ele esquenta, aí você coloca de novo, é aquele negócio, você tem que ficar trocando. Então é uma facilidade e além de se manter, né? Sim. Então é muito fácil você usar e ele se mantém na temperatura. Então é uma eficácia muito melhor do que você ficar de compressa. Agora indo um pouquinho para a questão da ATM. Se muitas vezes alguns assim, profissionais utilizam até hoje assim, o Botox. Cada profissional tem um tipo de visão de assim, importância de função. Como fisioterapeuta, qual que é a visão que você tem do uso do Botox pensando em alterações na ATM? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não sou a favor. Por quê? O Botox, ele causa um relaxamento. Então, por exemplo, eu tenho um masseter tenso. Eu vou aplicar um Botox, vai relaxar. Mas o masseter tem sua função. Se você relaxa ele, o que você vai fazer? Você sobrecarrega algum outro músculo. Quando você fala assim, relaxar, assim, ele vai tirar a força daquele músculo. Ele não vai conseguir, né, contrair, né? Exatamente. Ele é responsável por uma mastigação. Ele é responsável por um movimento. Então, outro músculo, ele vai precisar atuar e ele vai sobrecarregar. Então, assim, você, como se diz, você está enxugando gelo. Então, eu não sou a favor.
de aplicar botox em nenhum músculo que seja os músculos responsáveis por abertura, por mastigação, não concordo. E ainda falando sobre neurobotox no caso da ATM, eu como bucomaxilo também questiono os profissionais que gostam do uso dele. Isso não é nem opinião clínica, né? Até porque na nossa área a gente não fala sobre o que eu penso, né? A gente busca tudo esse embasamento científico. Qual que é a longevidade que esse botox vai ter? Porque a gente sabe que após um tempo ele vai ser reabsorvido pelo corpo, vai ser metabolizado. E aí esse paciente vai ter que ficar repetindo nas sessões, né, aplicando essa da medicação no músculo. Até quando? E a função do músculo depois? E a função do músculo. E os outros músculos que estão sendo sobrecarregados. Eu acho que é importante o nosso paciente ele ter também esse senso crítico, né? Porque muitas vezes acabam que talvez por falta de experiência ou por ter seguido uma filosofia, como que eu posso dizer, um pouco moderna, uma técnica que tem pouco tempo de estudo, né? O profissional começa a fazer e às vezes não se atenta que a gente tem que ter esse cuidado pensando nesses outros pontos que são críticos, né? Qual que é a visão de você como fisioterapeuta na indicação da placa de bruxismo? Porque às vezes é muito indicado. Será que aquele paciente realmente tinha que usar? O que você pensa sobre isso? Mas aí eu acho que o erro não está na placa, o erro está em quem indica a placa. Porque às vezes a pessoa, ela vai não querendo falar mal de outros profissionais, mas às vezes vai num profissional e ele fala, ah não, você tem que usar a placa. Tá, mas por que ela tem que usar a placa? Tá, mas ela tinha um bruxismo e aí os dentes não encaixavam, como que é que funciona esse negócio? Então eu sou a favor da placa, mas quando ela é bem indicada e quando ela é bem feita. Porque já aconteceu de paciente meu deixar de fazer a placa com um profissional, com um bucomaxilo, ir fazer em outro lugar porque é mais barato. E aquela pessoa do outro lugar não sabe como ela deve ser feita, porque ela tem uma espessura, ela tem um formato. Esse aí é um tema, um assunto bem importante, porque eu tive um professor, que inclusive foi o meu mentor, que se chama Rubens Jorge. Quero mandar um abraço aqui para ele, que ele sempre foi um cara altamente técnico, altamente científico. A gente via a cobrança que ele tinha até com o nome correto. O pessoal falava na plaquinha. Ele vinha dispositivo interoclusal tipo Michigan, que é o nome específico. Como você falou, existe toda uma medida, todo com diâmetro para cada parte da mordida, nessa região de molares, canino, região anterior, que precisa ser feito dentro dessas medidas ideais para aquele paciente, caso ele realmente precise do uso dela. Aqui em Barra do Garças, sentei mais um protético, o Natan, tivemos uma discussão clínica, com briefing, onde eu mostrei para ele alguns artigos, ele estudou e hoje ele faz através de scanner para conseguir deixar o mais próximo do perfeito. Então muitas vezes eu tenho certeza que você recebe muitos casos que já vem com uma placa, às vezes convencional. São fatores que talvez atrapalham no sucesso daquele paciente, né? Com certeza. Eu tenho paciente que chega, que tá usando a placa, tá com dor. E a placa, ela é para quê? Para relaxar a musculatura. Se você tá sentindo dor, aí você pergunta, mas e antes? Não, antes a dor era só aqui, agora tá doendo a face toda. O que você vai orientar? Retira a placa, vamos fazer um teste, fica sem ela. Gosto da placa? Gosto, mas quando ela é bem indicada. Você como fisioterapeuta, você acha que tem esse profissional que tratando sintoma e não a causa? Ah, eu acho que... E nem é tanto só culpa do fisioterapeuta, do profissional. Às vezes também o paciente vem sem nada. Então ele chega pra você... Mas o próprio paciente ele quer pular sem etapas, isso, né? Quer fazer ele chega... diagnóstico certo, aí ele já quer ir direto pra físio. E assim, a fisioterapeuta, ela faz uma avaliação, ela consegue avaliar, mas diagnosticar é outra situação, né? Então laudar é outra coisa. Então eu consigo avaliar, eu consigo entender, mas o ideal é ela passar por um profissional bucomaxilo, fazer uma avaliação, exames, e aí esse encaminhamento ser pro fisioterapeuta. O diagnóstico, né? Isso. Nível 1, nível 2 ou nível 3, e depois, né? Exatamente. Por quê? Aí a gente acaba tratando o quê?
sintomas, porque nós não conseguimos chegar no diagnóstico correto e aí eu trato o sintoma. Tô com dor aqui, tô com dificuldade em abertura, tô com estalido, eu abro a minha boca e trava, então eu vou ali pelo que ela tá me dizendo, mas eu não tenho nada em mãos para eu tratar realmente a causa do problema. Você como fisioterapeuta acha que as mulheres costumam sofrer mais com DTM do que homens? Qual que é o seu ponto de vista em relação Eu a acho a mulher mais estressada. isso? Não, eu sinceramente acho que a maioria dos problemas hoje de DTM ele está vindo do estresse. Então assim, o estresse anda causando muitos problemas. Igual o bruxismo, muitas pessoas acham, mas eu não ranjo os dentes. Mas não é só ranger os dentes. Eu acho que é ranger dente, é tensionar. E assim, eu não sei se mulheres andam com mais sobrecarga, né? Filho, marido, casa, trabalho. Mas eu acho que um bom relacionamento do estresse é para as mulheres. Eu faço essa pergunta porque, de fato, eu acho que 95% da minha casuística, né, dos casos que a gente tem aqui, são as mulheres. E a literatura mostra exatamente isso, né? São fatores que a gente fala que são biopsicossociais. E a questão, né, assim, biológica, né, que os hormônios, né, feminino e masculino são diferentes. A questão de estresse. O homem, ele costuma, acho que, né, levar as coisas mais de boa, sem tanta prudência, sem tanta responsabilidade, quanto a mulher, para as coisas casuais, como casa, como rotina. E a mulher, ela pega o negócio ali na rédea mesmo, né? Querendo ou não, isso vai afetar no corpo de modo geral, né? E a questão da TM é só um desses fatores que a gente percebe a grande... Eu consigo ver isso na minha casa. Eu sou 1000 vezes mais estressada que o meu marido. E não que ele não tenha as responsabilidades dele, mas ele consegue lidar com as responsabilidades muito mais tranquilo do que eu. Tudo pra mim tem que ser muito bem. E ele fala, calma, vamos levar a vida mais leve. Acaba que isso, né, meu corpo sente. Consequentemente sente. Com certeza. Você, doutora, quais são os maiores erros que os cirurgiões costumam cometer no pós-operatório? Na verdade, assim, lógico que não são todos, mas... Para mim, o primeiro erro é ele não confiar no trabalho de um fisioterapeuta, né? Não pedir, não fazer a solicitação da fisioterapia no intraoperatório, na fisioterapia hospitalar, pelo menos no pós-operatório, demorar para fazer essa indicação. É o que eu penso, né, também. Eu acho que o maior erro dos cirurgiões, seja bucomaxilo ou de alguma outra área que você atua, tem justamente isso, né? O cirurgião já não te passar o caso no começo, né? Acho que esse é o erro mais grave, né? É o mais grave. Fora isso, você consegue se imaginar alguma coisa assim que são falhas que poderiam ser melhoradas? Assim, eu tive um bom relacionamento com os cirurgiões que eu atendi. As minhas pacientes, né, foram muito bem assistidas. E aqui com você também, assim, minhas pacientes são muito bem assistidas. Eu não que eu me lembre de algo que eu possa citar, assim, que eles tenham às vezes feito. A gente caminhava muito junto, justamente por conta dos relatórios. Então, eu atuava ali no intra, na fisioterapia, e depois quando a paciente ia comigo, eu já mandava ali relatório, tudo que estava acontecendo, ele já estava apto, então ali já me explica o que quer que eu faça. Então, quando o cirurgião ele está fechado mesmo na parceria com o fisioterapeuta, é muito difícil a gente ter alguma coisa para questionar. Hoje, o que você acha que o celular, que a postura, a academia, em quais pontos isso pode influenciar em relação à ATM? Muito, porque na verdade assim, eu vejo pacientes com problemas que estão vindo realmente da postura. Que quando eu venho trabalhando cabeça e pescoço, eu vejo que ela melhora. Às vezes eu nem preciso atuar em realmente aonde é a queixa dela. A queixa dela não mais está doendo aqui. E eu começo lá na coluna e eu consigo trabalhar. Por quê? Porque nós temos músculos que eles se iniciam lá na cabeça, mas eles terminam lá embaixo, né? Que o longuíssimo, por exemplo, é um músculo, né? O nome já diz. Então, assim,
tem atrapalhado muito a questão das posturas com a ATM. Por quê? Porque tudo é interligado. Quando que um treino errado na academia pode influenciar nas dores cervicais e faciais? Vou atender uma paciente amanhã justamente nesse quadro. Má postura. Posicionou errado, agora tá lá, tá com o pescoço travado, tá com o corpo girado para um lado. Por quê? Porque usou musculaturas que não eram para ser usadas naquele momento, tensionou, pinçou ali um nervo e aí ela tá sentindo dor. Não tá conseguindo girar o pescoço, por quê? Porque se ela gira, dói. Então um má posicionamento faz com que você tensione o músculo, esse músculo tensione o nervo e aí tudo vai gerando dor. E aí como a gente tem nervos que eles são relacionados da cabeça até o resto do corpo, vai acarretar todo um problema. Até em que ponto que dores faciais, que essas dores na ATM podem influenciar na vida da pessoa no sentido psicológico? Você acha que chega um momento que isso pode causar também essa depressão, entre outras coisas? Não querer sair de casa, eu já tive situações assim também, de paciente deixar de sair para ir num restaurante, por exemplo, por vergonha do estalido, vergonha de ficar deslocando a mandíbula, a maxila ali, e aí ela não sai de casa. Ela começar a não sair porque ela não consegue se alimentar com aquela comida que vão oferecer. Deixar de ir numa festa, porque eu já tive pacientes que chegam com uma abertura muito pequena e ela fala, não, eu não saio mais de casa porque eu só consigo me alimentar com sopa. Então assim, essa pessoa é uma pessoa que ela já está encaminhando para uma depressão, porque ela não sai de casa, só consegue comer o quê? Alimentos que são líquidos. Então ela já está chegando num nível que daqui a pouco, né, não tem mais uma solução. Então assim, não é nem por dor, é às vezes por vergonha, às vezes por dificuldades. Então tem muito relação da dor, da dificuldade com depressão, com os outros problemas psicológicos. Mudando agora um pouco o assunto, passando para a cirurgia ortognática, em que ponto que a fisioterapia pode auxiliar num paciente que tem apneia do sono? Pensando talvez antes da cirurgia, aquele paciente que vai dormir assim respira, né, com a boca, que tem esse problema em relação ao sono, a fisioterapia pode ajudar antes dele fazer uma cirurgia? Com certeza. Nós podemos sim trabalhar já liberações, porque existem algumas musculaturas que elas tensionam e acabam dificultando esse paciente a respirar, por exemplo, o diafragma. Nós temos pessoas que elas acham que respiram bem e quando você vai observar ela está fazendo uma respiração apical. Então quando você consegue fazer essas liberações, você consegue expandir melhor. Então aí você vai ajudar muito essa pessoa, né, na hora de dormir, a conseguir respirar melhor e até se preparar, né, com exercícios respiratórios também antes da cirurgia. A gente pode trabalhar a parte respiratória antes também, além dessas liberações. A apneia do sono é um grande gargalo que eu tenho em Barra, porque tem muitos pacientes que sofrem com apneia do sono, que tem indicação cirúrgica. Muitas vezes falta um pouco de conexão entre o médico, o otorrino, né, o bucomaxilo, o ortodontista. Muitas vezes o orto também tem esse paciente, para a gente conseguir fazer essa troca profissional. Porque devido a alguns mitos, que a cirurgia é muito sofrida, que a cirurgia é muito cara, que a cirurgia tem um pós-operatório muito ruim, o paciente mal vem no bucomaxilo. Se esse paciente não viesse, hoje a gente consegue esclarecer muitos mitos. Que eu falo, às vezes alguma pesquisa pela internet, e a internet ela traz uma série de informações, mas ela não supre a importância da consulta. Isso com todo esse profissional, não estou falando só de mim, né? Às vezes a gente consegue sanar algumas dúvidas e tirar alguns mitos, né? Fica com a boca amarrada muito tempo.
Hoje nós temos a cirurgia ortognática minimamente invasiva, que a gente consegue deixar esse pós-operatório muito mais tranquilo, muito mais curto, que ajuda muito esse paciente em relação a tempo, em relação a conforto. O paciente ele sai da cirurgia se mastigando, ele sai da cirurgia falando. Se a gente já entra imediatamente com a fisioterapia no pós-operatório, ainda mais na cirurgia ortognática minimamente invasiva, esse paciente com poucos dias ele está praticamente com a vida dele assim, normal. É verdade. Eu reabilito o paciente de cirurgia ortognática com 5 sessões. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou precisar ficar 3 meses. Não, é a fisioterapia, é o intraoperatório, a fisioterapia hospitalar e 5 sessões. Depois pode ser que seja necessário mais sessões? Sim, mas com 5 sessões, provavelmente ele já vai estar com a abertura normal. O que costuma ser feito na fisioterapia quando o paciente tem algum problema na ATM? Quais técnicas? O que é feito? Porque é uma pergunta que muitos pacientes fazem aqui. O que você costuma fazer lá? O primeiro processo é a gente fazer liberações, que é o quê? É a gente conseguir relaxar toda aquela musculatura. Então eu vou relaxar tudo, vou pegar, só que ali ainda é extraoral, né? Então vou trabalhar a cabeça e pescoço, vou trabalhar a região da face, vou trabalhar a orelha, então tudo que tem relacionado com essa região eu libero. Então depois que eu liberei toda essa região, eu consigo trabalhar a parte intraoral. Então vou fazer uma liberação intraoral, nada que vá machucar o paciente. Na verdade, a minha intenção é que ele relaxe, desprogramar. Então, o meu interesse é eu desprogramar toda aquela musculatura. Então, relaxei toda a musculatura, eu vou ver como é que está a abertura. E aí eu vejo se a abertura dela tá ok. Se eu ainda achei que não tá ok, ela ainda tá com dificuldade, eu continuo trabalhando aquela região. Por final é que eu gosto de aplicar o laser, porque o laser ele também tem o processo anti-inflamatório, né, analgésico. Então, se tiver, a região tiver ficado às vezes, ela movimentou aqui, mas às vezes ficou uma dorzinha, aí sim eu aplico o laser. Mas nós temos outras diversas formas de atuar. Eu gosto muito da parte manual, eu acho que é muito válido. Mas aí nós temos correntes que podem, né, melhorar, nós temos acupuntura que pode melhorar. Então assim, tem diversos outros tratamentos, mas o principal que eu gosto de usar são as mãos. Tanta gente trata a dor de cabeça isoladamente, tomando esse remédio. Hoje está muito na moda soro, sendo que muitas vezes esse problema pode estar na ATM. Você acha que isso é falta de conhecimento? É falta disso ser mais assim, divulgado entre as pessoas? Para o próprio paciente entender que muitas vezes uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode estar ligado a uma ATM? Eu tenho certeza que é a falta de conhecimento. Porque pelo menos no que eu comento com as pessoas nem imaginam que eu posso, com as mãos, por exemplo, melhorar uma dor de cabeça. Eles não conseguem, as pessoas não conseguem relacionar que a cabeça existe músculos e que esses músculos podem estar interligados com outras áreas, levando a uma dor. Eu acho que 95% das pessoas não relacionam a cabeça com o resto do corpo, a cabeça com músculo, a cabeça com tensão. Eu acredito que 95% das pessoas não conhecem. O que mais deixa você emocionada na sua profissão? Vixe, aí tem muita coisa. Na área do bucomaxilo, com certeza Não só buco agora, tá. pode falar de modo assim geral. O que mais se emociona você? Eu acho que com certeza é a autoestima melhorada. É você perceber que aquela pessoa, na área da estética, por exemplo, ela ia pra praia e não tinha coragem de usar um biquíni e depois ela te manda uma foto que ela tá lá na praia de biquíni. Eu acho que isso não tem preço. Então eu acho que a melhora da autoestima das minhas pacientes é o que me faz mais agradecer a Deus pelo meu trabalho. Assim, não só ganhar dinheiro, mas é ganhar dinheiro e ser um diferencial ali na vida dela. Qualidades de vida, né? Autoestima. E assim, não só falando até na área mesmo de buco. Então assim, ela falar pra mim que ela sentia dor o tempo todo e depois ela ter feito a fisioterapia, ela não sente mais dor, ela tem uma disposição de sair de casa, ela vai ter uma disposição de uma atividade física,
eu acho que isso não tem preço. O que você mais gostaria que as pessoas soubessem da atuação da fisioterapeuta? Que você percebe que as pessoas não sabem e que você não gostaria que as pessoas soubessem disso? Eu acho que principalmente nessa área de bucomaxilo. É uma área muito pouco explorada. Então, essa é uma área que quando eu falo para as pessoas, ué, mas você é fisioterapeuta e atua nessa área? E o que é essa área? Quando eu falo a palavra, elas acham até difícil de assimilar. Então, quando eu falo fisioterapeuta, ela imagina ortopedia, ela imagina qualquer outra área, mas ela não me imagina atuando. Pós-operatório hoje já é bem comum uma fisioterapeuta, então quando eu falo, faço pós-operatório de cirurgias plásticas, ok. Agora, quando eu faço pós-operatório de cirurgias bucomaxilofaciais, ela já não consegue raciocinar o que eu poderia estar atuando ali. Mas você faz o quê? Ela não consegue assimilar. Então, acho que essa é uma área que ela deveria crescer. Que as pessoas, né, poderiam ter mais assim, conhecimento, com certeza, né? Você acha que tem muito diagnóstico ou muito tratamento para ATM feito errada hoje? Eu já tive algumas situações que, ao meu ver, não seria. Mas se procurar um profissional com excelência, não costuma ter problema não. Eu já tive, mas não eram os meus profissionais parceiros. Com eles, assim, eu praticamente não tive discussões, mas acontece de às vezes a pessoa, né, ir em profissionais e não ter um diagnóstico correto e chegar na fisioterapia e eu ter que rever. O que eu mais vejo em relação aos casos que eu recebo, que já passaram por outros colegas, muitas vezes os colegas tratam a sintomatologia, não tratam as causas, não tratam de fato assim, um problema, até porque muitas vezes só a faculdade não dá o conhecimento necessário para você obter um real diagnóstico de qual que é o problema. Então muitas vezes eu acho que as falhas maiores estão aí. Eu acho que o primeiro erro começa em não pedir nenhum exame. Cheguei a pegar encaminhamento sem nenhum exame. Como que você consegue diagnosticar se você não pede nenhum exame? É muito mais difícil. Então é muito mais simples você pedir o exame para facilitar. E não só para você, facilitar para a gente que vai atender, né? O que os nossos pacientes podem esperar dos pós-operatórios entre a bucomaxilo e a fisioterapia no futuro para Barra do Garças? Eu acho que ele pode, assim, esperar que a evolução será rápida. Que o nosso propósito aqui é conseguir recuperar de forma eficaz e rápida. Porque eu acho que o que as pessoas hoje mais querem é ter uma melhora e não ter que ficar uma vida tratando. Ela quer fazer o tratamento e ela quer ter resposta rápida. Então eu vim pra cá justamente para eu conseguir ter um resultado de forma mais eficaz e mais rápida. Que mensagem que você poderia deixar para os seus colegas da parte da fisioterapia? Qual que é a real rotina da fisioterapia? Que mensagem que você poderia deixar assim para quem está assim, ingressando na fisio, para quem é acadêmico? Para quem está ingressando, comece pela fisioterapia bucomaxilo, que é uma área que precisa. Então assim, eu não sou uma pessoa egoísta a ponto de pensar, não, eu quero pegar, eu quero abranger, eu não vou conseguir. Eu sou uma pessoa, eu não vou conseguir nunca alcançar todas as pessoas. Então essa é uma área que, se eu tivesse uma turma formando, eu ia dizer para iniciar uma especialização nessa área. E estudem, porque o que mais as pessoas estão precisando é estudar. Porque nós vemos aí muita coisa errada sendo feita. Aí você falou uma coisa assim, importante, né? Hoje, acho que a internet assim, facilitou tudo e muito mais difícil, né, o controle, né? Às vezes a pessoa fez uma leitura pela internet, não é um artigo científico que tem um estudo assim, relevante, né? Muitas vezes não tem assim, embasamento. Nós vemos hoje cursos muito curtos, de um dia, de 2 dias. Talvez principalmente na minha área, que é uma área, né, cirúrgica, por mais que aquele profissional subentende-se que ele tem uma, né, competência técnica,
mas muitas vezes não teve uma demanda clínica suficiente e ele faz um curso de 1 dia, de 2 dias já para uma coisa mais específica, é onde a gente vê esse aumento e as complicações pós-operatórias, né? Pelo menos na minha área eu vejo essas falhas. E também, como você falou, você acredita que na sua, né, também, né, muitas técnicas feitas de maneira, né, inadequada, ou um tratamento que está faltando um tipo de, assim, exercício, uma técnica ali, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma fisioterapeuta em Cuiabá, a Ana Formiga, e assim, para mim foi realmente uma oportunidade, né, valiosa. Foi Deus que me colocou lá, porque ela é uma fisioterapeuta muito eficaz. Então assim, é aquele tipo de profissional que você se espelha, porque ela tem um conhecimento grande, ela estuda muito. Então assim, eu falo para ela, hoje a gente ainda, né, mantém o contato, eu falo, foi uma escola. Porque se todos os fisioterapeutas conseguissem se espelhar no que a Ana Formiga é, no que ela faz todos os dias, nós seríamos profissionais maravilhosos. Da sua parte como fisioterapeuta, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Ah, não, você podia ter me avisado que eu podia fazer pergunta, que eu tinha montado Pode ficar à vontade. Eu tinha montado um texto aqui, ó. Ah, no próximo a gente vem as perguntas que eu vou fazer para você. Como você é muito interativa, né, eu acho que dá pra gente, né, fazer mais alguma coisa assim pra frente, né? Pessoal, então nós estamos aqui encerrando essa entrevista hoje com a nossa parceira dentro da fisioterapia, que tem cuidado também dos meus pacientes, né? Hoje eu tenho encaminhado praticamente toda a demanda que eu tenho de pós-operatório em ATM, cirurgia ortognática, cirurgia de siso, cirurgias de fraturas de face, tumores, todo tipo de cirurgia dentro do sistema estomatognático, né? Eu tenho encaminhado para ela e tenho recebido elogios bem consideráveis da forma que ela, né, trabalha, da empatia que ela tem com esses pacientes. Então gostaria de agradecer pela sua vinda aqui hoje, pelo tempo que você tirou. Tenho certeza que nós vamos conseguir transmitir uma mensagem importante para os nossos pacientes, né? Até para você com os seus pacientes, tanto eu com os meus aqui. Muitas dúvidas nós vamos ter agora, né, um conteúdo para poder explicar, né, já, né, mandar para esse paciente ou para esse paciente ver, realmente tirar aquela dúvida. Então, doutor, é isso. Quero agradecer. Se você tiver algo a dizer, pode ficar à vontade. Eu acho que eu tenho mais que agradecer do que você, porque eu fui muito bem recebida aqui. Antes mesmo de vir, você já foi uma pessoa que, né, me recebeu muito bem nas conversas, interagiu muito bem comigo. Então, assim, eu que tenho que agradecer a Deus primeiramente e a você pela atenção, pelo cuidado, né, por tudo que você tem feito por mim aqui. Eu digo para todo mundo. Eu falo, eu tenho um doutor lá que ele tem me salvado, porque, né, a parceria tem dado muito certo e as pessoas estão me conhecendo através disso. Então tem sido muito bom. Então eu é que tenho que agradecer.